Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 ao 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Palavra do Senhor Deus. Uma palavra conhecida que nos ensina que ninguém é de ferro, que nos ensina que mesmo a pessoa que tem uma aliança com Deus, que está servindo a Deus, ela está sujeita a passar por momentos difíceis na sua vida. Ela está sujeita a passar por certas situações na sua vida. Mesmo servindo a Deus, mesmo tendo aliança com Deus. A própria palavra do Senhor Deus, ela também relata que tudo sucede a todos nessa terra. Ao que serve a Deus e ao que não serve a Deus. Tudo sucede a todos de igual forma. Então muitas pessoas podem dizer o seguinte: poxa, então se tudo sucede a todos, se a sorte pertence a todos, a probabilidade de passar por problemas, tanto os que servem quanto os que não servem, é a mesma, então por que motivo que nós vamos abrir mão de nossa vida aqui na terra para servir esse Deus? Então muitos podem questionar desta forma. A diferença é o que diz a palavra: olha, aquele que está servindo a Deus, ele vai socorrer quando clamar a ele. Se nós formos analisarmos, quantos povos, quantas nações a história relata que já foram escravas, que já foram levadas cativas, que passaram por provações, por humilhações. Quantas nações? Historicamente falando, inúmeras. Mas nós vemos que somente uma nação teve a sua oração respondida. E o Senhor Deus livrou. Somente uma. Nós vemos o povo de Deus, quando estava no Egito, como escravo, eles clamaram a Deus. Mesmo sendo povo de Deus, estavam como escravos, como muitas outras nações foram escravas de reis, de faraós, de homens aqui nessa terra. Porém, não existe na história um relato onde o Senhor Deus respondeu outras nações e libertou elas do cativeiro. Mas ele libertou o povo dele, que estava preso no Egito. Ou seja, tudo sucede a todos de igual forma. A diferença é que aquele e aquela que serve a Deus, quando clama a Ele, haverá uma resposta, haverá um respaldo, haverá um socorro
sobre essa pessoa. E aquele e aquela que não está servindo, vão pedir socorro para quem? Onde é que eles vão recorrer? Essa é a diferença. Então essa é a vantagem de servir o Criador. Então ele diz, olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele tem cuidado de vós. Então nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, lançar sobre ele, para que ele venha nos orientar como tomar as nossas decisões. São tempos difíceis. Já estamos vivendo o princípio das dores, biblicamente falando. São tempos difíceis. E se a pessoa viver atribulada, ansiosa, tomando decisões precipitadas, ela vai se dar mal mesmo servindo a Deus. Então, por muitas das vezes, somos nós que fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas. E quando as escolhas são erradas e quando as decisões são tomadas erradas, existe uma colheita, existe um preço a ser pago por aquilo. E depois resta recorrer a quem? Recorrer ao Criador para que ajude a consertar aquela situação, para que dê uma visão, uma direção para sair fora do problema, ou consertar o problema, ou resolver o problema. Mas lembrando que tudo parte da gente, tudo parte do ser humano. As decisões, as escolhas. E uma pessoa ansiosa, uma pessoa atribulada, uma pessoa que toma decisão rápida, imediata, na maioria das vezes sem pensar nas consequências, a probabilidade de erro é maior. A probabilidade de depois se arrepender é maior. Nós vemos que Josué, os gibeonitas, se apresentaram diante de Josué e disseram, olha, nós viemos de uma nação distante, faz aliança conosco aqui. Josué olhou para a roupa deles, que estavam velhas, rasgadas, sapatos velhos, rasgados, o vinho já estava roto, os pães bolorentos. E eles disseram, olha, quando saímos do nosso país, da nossa nação, as nossas roupas eram novas, nossos sapatos eram novos, o vinho era novo e os pães tinham acabado de sair do forno. Porém, eles mentiram para Josué. E Josué não consultou a Deus e tomou uma decisão precipitada. E fez aliança com eles. 3 dias depois, descobriu que eram seus vizinhos. E não podia se fazer mais nada. Tomaram uma decisão precipitada. Muitos anos depois, lá na frente, o rei Saul manda matar os gibeonitas. E na época do rei Davi, diz a palavra, houve 3 anos de seca. Davi consultava a Deus para entender o que estava acontecendo. E 3 anos depois, o Senhor Deus respondeu, foi porque Saul matou os gibeonitas. Olha a confusão que virou uma decisão de Josué. Uma decisão que Josué tomou lá no passado, de fazer aliança com os gibeonitas, a partir daí não podia destruir os gibeonitas. Josué faleceu, Saul sabia da história, porque as histórias eram contadas de geração em geração. Os textos sagrados que nós temos hoje, eles não foram escritos de imediato.
A tradição judaica era oral, passava-se de geração para geração, de pais para filhos, oralmente. Depois de muito tempo que começou a ser escrito nos pergaminhos. Então, Saul sabia da história, porém mesmo assim ele mandou matar os gibeonitas. E na época de Saul não veio o castigo. O castigo veio na época de Davi. E Davi não tinha nada a ver com a história. E diz que houve 3 anos de seca. E muitos israelitas pagaram um preço alto por isso. Uma decisão de Josué, lá no passado, trouxe todas essas consequências. É por isso que decisões importantes não podem ser tomadas em cima da hora. Não podem ser tomadas rápidas. Porque se houver um erro em uma decisão, corre-se o risco de ter que pagar um preço altíssimo depois. Então é muito mais fácil a pessoa não ser ansiosa, não ter essa pressa de tomar uma decisão rápida e antes consultar a Deus. Se Josué tivesse consultado a Deus há muito antes, nada disso teria acontecido. Há casos de homens de Deus que tomaram decisões precipitadas, se deram mal. Falaram algo precipitado, se deram mal. Há inúmeros casos. Nós vemos Jefité, quando foi para uma guerra, ele tomou uma decisão precipitada. Se ele tivesse pedido para o Senhor Deus dar a vitória, o Senhor Deus teria dado a vitória. Mas ele se precipitou e disse algo para Deus. Disse, olha, eu vou para a guerra. Se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para a minha casa, o primeiro ser vivo que eu vir na minha casa, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. O holocausto era oferta queimada ao Senhor. Preparava-se um altar de pedra, colocava o lenho e o animal era colocado ali. Por que Jefité disse isso? Naquela época era comum os animais viverem até dentro de casa. Era comum. Quando se fala muito em bezerro cevado, geralmente vivia ou ao redor ou até dentro de casa à noite se colocavam para dormir. Isso era normal para a cultura daquela época. Então Jefité em sua mente imaginava que quando ele voltasse para sua casa, algum animal viria ao encontro dele, ele viria algum animal. Ele imaginou isso na sua mente. Ele foi para a batalha, o Senhor Deus deu a vitória, mas quando ele volta para sua casa, o primeiro ser vivo que vem ao seu encontro foi a sua filha, dançando toda alegre. Ela não tinha nada a ver com a história. O sonho dela era casar, ter filhos, como toda moça da época, que a cultura daquela época cobrava para que as mulheres tivessem filhos. Se as mulheres não tivessem filhos, a cultura da época, a mulher era tida como amaldiçoada, era perseguida. E por que a cultura exigia que tivesse muitos filhos? E a preferência era dada para filhos homens, porque havia uma promessa que o Messias viria, seria homem. Então todos queriam o Messias na sua família. Mas isso era a cultura da época. E diz a palavra que ele teve que sacrificar a sua filha, não em holocausto. Ele sacrificou o casamento dela. A filha de Jefité teve que viver sem se casar, sem realizar o seu maior sonho. E ele sacrificou a sua descendência. Por quê? Uma decisão precipitada, uma palavra precipitada que ele liberou a Deus, um voto precipitado. Não era necessário ter prometido nada. O Senhor Deus disse inúmeras vezes, olha, eu não preciso de holocausto, eu não preciso de animais, eu não preciso de gordura de sangue, de carneiros, de bodes, eu não preciso de nada disso. Teria dado a vitória sem nenhuma promessa, mas ele se precipitou. Se precipitou em prometer, depois teve que cumprir. A palavra do Senhor Deus chega a dizer, olha, é melhor que você não faça nenhum voto do que você fazer
e depois não cumprir. Agora, se fez, se prometeu, cumpra o mais rápido possível. Depois que saiu da boca, meu amigo e minha amiga, tem que cumprir. É por isso que não pode se precipitar e prometer nada para Deus. Porque uma vez prometido não tem como voltar atrás. Ele diz, não adianta dizer que foi erro, não adianta dizer que... Não adianta, prometeu, tem que cumprir. E nós vemos que homens de Deus que se precipitaram, pagaram um preço altíssimo. Nós vemos Noé, que também era homem de Deus. Noé era homem de Deus. E disse que depois que a água do dilúvio abaixa, a arca para no monte Ararat, ele desce com os animais, faz holocausto a Deus, ele planta uma vinha e faz vinho, bebe e se embriaga, fica nu no meio da sua tenda. E seu filho Cã vê essa cena e fala para os seus 2 irmãos, Sem e Jafé, vai e cobre seu pai. Quando ele acorda no outro dia e fica sabendo que Cã tinha visto ele nu e tinha ido falar para os outros 2 irmãos, ele nervoso, envergonhado da situação, ele amaldiçoou Cã. Ele não pensou. Os descendentes de Cã se tornaram homens completamente endemoniados. Os descendentes de Cã passaram a perseguir o povo de Deus. Os descendentes de Sem deram origem aos judeus. E os descendentes de Cã deram origem a vários povos. O mais conhecido são os filisteus. E você vê os filisteus, a perseguição que havia deles em cima dos judeus. Briga entre irmãos, porque o pai lançou a maldição e a maldição pegou. A palavra tem poder. Quando o Criador fez esse mundo, ele fez somente com a sua palavra e foi dando a ordem e foi acontecendo. A palavra tem poder. Da mesma forma que uma pessoa usa a boca para abençoar, ela também usa a boca para amaldiçoar. É por isso que tem que tomar cuidado quando se fala algo. Se algo for falado realmente na fé, na ira, aquilo acontece. Ele destruiu com a vida do seu filho. Noé salvou os animais, salvou a sua família. Levou 100 anos para construir aquela arca. 100 anos para conseguir salvar 7 almas, mais a dele 8, do dilúvio. E os animais. 100 anos de sofrimento. E com uma palavra, ele destruiu inúmeras pessoas. Se você for estudar a história, quantos israelitas foram mortos pela espada dos filisteus, você vai ver que inúmeros morreram. Então, levou 100 anos de sofrimento e trabalho árduo para salvar 7 almas. E com uma palavra, destruiu milhares de almas. Então, cuidado. Cuidado com o que fala. Nós temos que tomar cuidado com tudo que falamos. Jesus, certa vez, mostrou um exemplo quando ele próprio amaldiçoou um pé de figueira. Não é que Jesus era maldoso, queria matar aquela figueira. Ele fazia justamente para que os seus discípulos se despertassem e vissem o exemplo. Então Jesus amaldiçoou um pé de figueira, porque ele estava com fome, foi até aquele pé de figueira e ali não tinha figos. Então ele amaldiçoou. Ele se secou completamente. Nunca mais deu figos. O poder da palavra. O poder da palavra. É por isso que a palavra diz, pelas nossas palavras nós seremos julgados, pelas nossas palavras seremos condenados. É um perigo. Temos que tomar cuidado com tudo que falamos.
Diz a palavra que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Nós conseguimos pôr freio na boca dos cavalos, nós conseguimos colocar o leme em um navio para que ele vire para lá e vire para cá, e isso e aquilo, mas nós não conseguimos controlar a nossa língua. Ela é inflamada pelo inferno. E de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição, porque de uma mesma fonte não pode proceder água doce e água salgada ao mesmo tempo. Mas não se engane, mesmo a pessoa sendo de Deus, se ela usar a sua boca para abençoar, o Senhor Deus vai abençoar. E se ela usar a sua boca para amaldiçoar, a maldição também pega. Diz a palavra que Eliseu era homem de Deus. Eliseu certa vez estava andando e 40 garotos, rapazes, começaram a chamar ele de careca, isso e aquilo, começaram a zombar dele. Ele se irou com aquela situação, porque ele era um homem como outros homens que têm sentimentos. Ele se irou, se revoltou com aquilo. Ele amaldiçoou aqueles jovens. 2 ursas saíram do mato e despedaçou os 40, matou eles. Mas se Eliseu tivesse abençoado, eles seriam abençoados. Nós não estamos aqui julgando o profeta Eliseu. Quem somos nós para julgar um homem de Deus e um profeta? Porque esses homens eram homens de Deus de verdade. O que nós estamos mostrando é o seguinte: ele lançou a maldição pegou. Mas se ele tivesse lançado uma bênção, a bênção também tinha pegado. É isso que eu quero que vocês entendam. Se for lançar a bênção vai pegar. Se lançar a maldição também, a maldição vai pegar. Porque a palavra tem poder. Noé abençoava as pessoas. Mas quando ele lançou a maldição também pegou. Eliseu abençoava as pessoas também. Mas quando ele lançou a maldição também pegou. Então é isso que nós temos que entender. Mesmo o homem e a mulher que é de Deus, se ele lançar uma maldição, a maldição pega. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo que falamos e com tudo que dizemos. Principalmente no momento da ansiedade, no momento da agitação, no calor do momento. É como aquela história que diz: conta até 10 para pensar no que vai falar. Existe um ditado, diz: olha, conta até 10, pensa no que vai falar. Pensa. Porque uma decisão precipitada na ansiedade pode fazer com que nós venhamos a nos arrependermos pelo resto de nossa vida. Pode fazer. E pode fazer também com que venhamos a perder a salvação da nossa alma. Pode fazer. Judas tomou uma decisão: entregar Jesus. Uma decisão errada dele. Olha o que aconteceu. Uma decisão, hein? Entregar Jesus. E depois se arrependeu. E se arrependeu. Mas já era tarde. Então, é muito rápido. Diz a palavra: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, só lançando armadilhas, só lançando arapuca. Para quê? Para que o homem de Deus e a mulher de Deus caia, para ele tragar. Então ele faz de tudo para fazer o homem de Deus e a mulher de Deus cair na arapuca dele. Então a Bíblia diz aqui, vigie, porque ele fica ao derredor, armando cilada o tempo todo para ver quem ele consegue tragar. Então,
Que isso sirva de exemplo para mim, que isso sirva de exemplo para você. Nós vemos homens de Deus, consagrados, chamados, e quando tomaram decisões erradas, se deram mal. Nós vemos Davi, que era um homem de Deus, tomou uma decisão de mandar contar o povo de Israel. 70 mil israelitas perderam a sua vida. Uma decisão. Inúmeros casos de homens de Deus que tomaram decisões sem consultar a Deus. Inúmeros casos, se deram mal, pagaram um preço altíssimo por isso. Se deram mal. Nós vemos o próprio Moisés. O Senhor Deus diz: Moisés, fala com a rocha, ela vai dar água. Moisés foi, bateu na rocha 2 vezes. O Senhor Deus disse: eu não mandei você bater, mandei você falar. A água vai sair, porque o meu nome não pode ser envergonhado. Mas agora, Moisés, nem você nem Arão entra na terra prometida. Vocês iam entrar, agora não vão entrar mais. Uma decisão. Moisés chorou, clamou, suplicou. O Senhor Deus diz: não toca mais nesse assunto. Esse assunto está cerrado. Eu já decidi que você não entra, nem você nem Arão. Você me desrespeitou. Mandei falar, você bateu. Uma decisão. E tudo de certo que ele fez, e todo o seu sacrifício, o Senhor Deus não levou em conta. Uma decisão, uma atitude que ele tomou, o maior profeta de todos os tempos, o único homem que falava com Deus cara a cara. Uma atitude, e ele ficou de fora da terra prometida. O Senhor Deus diz: engole o choro, você não vai entrar. Eu mandei falar, você bateu. Então, nós temos que entender que o Senhor Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, isso significa que ele não muda. Essas pessoas, quando cometeram esses erros, pagaram um preço altíssimo. Imagina a gente se cair nesses mesmos erros ou erros piores. É por isso que temos que tomar cuidado com tudo que falamos, com tudo que dizemos. Temos que tomar cuidado, porque de uma mesma boca não pode proceder a bênção e a maldição. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Esta é a palavra do Senhor Deus.